Igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Deus está aqui, Deus está presente. A palavra de Deus me garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele se faz presente. E o fato é que Deus está conosco para nos abençoar. Não é pelo fato que o pastor Érico esteja aqui, pastor Renê, ou qualquer outra pessoa, querido. O fato é que, pela misericórdia de Deus, pelo grande amor do Senhor, Ele está presente para que você saia daqui alimentado, para que você possa viver mais uma semana, 2 semanas, um mês, né, debaixo da palavra do Senhor. Amém, amado? É muito bom estar aqui com vocês. É uma igreja que eu tenho um amor, um carinho, não só por ser amigo do pastor Renê, da irmã Jaísa, dos pastores auxiliares, pastor Denilson, pastor Jorge, pastor Marvel, né? E todos vocês, quando venho aqui, eu me sinto assim, desde já abençoado, né? É uma igreja que eu tenho muito carinho, muito amor, é uma igreja que eu me candidataria para ser obreiro, amém? Trabalhar aqui e ter o pastor Renê como amigo, como conselheiro, já falei isso algumas vezes aqui, é algo assim muito especial para mim. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, abrissem sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, verso... Estou em Timóteo, ó. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22. Rapaz, eu nunca preguei num púlpito tão grande assim. A câmera não vai me acompanhar, né? Eu tenho que ficar fixo, né, pastor Renê? Ah, tem aqui, ó. Que púlpito grande, gente. E como ex-assembleiano, hã? Dá para pular, saltear, amém? Mas diga para o seu irmão, querido, aponta o dedo com toda a educação para ele e fala assim, você, mais forte agora, você é um privilegiado. Você é família de Deus. Amém? Vocês são família de Deus. 24 anos de existência da igreja de Nova Vida em Jardim Catarina. E igreja é família. E a gente vai ver isso, querido. Esse privilégio que nós temos de ser família de Deus. Como igreja e como corpo de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Quero repetir isso, que isso é muito importante. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga amém por isso, querido. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E vai mais, versículo 21. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros. Igreja não avança sozinha. Igreja é um corpo. E a gente vai ver isso nesta noite. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Para serem morada de Deus no Espírito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez me concede em ministrar a Tua palavra, Pai. Tu sabes, Senhor, que de mim eu nada tenho, nada sou. Sou Teu vaso de barro. O que está dentro desse barro, ó Pai, é totalmente Teu. Pertence a Ti, ó Pai.
Esse bálsamo, Pai amado, essa glória que o Senhor enche o vaso é totalmente sua. Por isso, Senhor, como vaso, eu me coloco em tuas mãos, para que o Senhor venha me usar poderosamente, para que eu seja um instrumento teu, ó Pai, nesta noite, para abençoar todos que aqui estão, Pai. A tua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes. Por isso, Pai, fala conosco. Esteja abençoando poderosamente, Pai, a Igreja de Nova Vida em Jardim Catarina. 24 anos de existência, Pai, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertadas, de pessoas que foram salvas, Senhor, de ministério crescendo aqui neste lugar. 24 anos, Senhor, de êxito, Pai, porque é o Senhor que está à frente da tua igreja, Pai. É o Senhor que faz as obras aqui neste lugar. Por isso, Pai, nós nos colocamos completamente na dependência do Teu Espírito, para que o Senhor venha nos usar. Em nome de Jesus é que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. É um privilégio você estar aqui nesta noite. É um privilégio você estar sentado nesta cadeira, querido, dentro da casa do Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, para servi-lo e para manifestar na sua vida a graça dele que há em ti. É um privilégio nós sermos igreja do Senhor. É um privilégio a Igreja de Nova Vida em Jardim Catarina completar 24 anos. É um privilégio, querido, nós sermos chamados família de Deus. É um privilégio nós podemos abrir a nossa boca e adorar ao Deus vivo e poderoso que nos tirou do lamaçal do pecado e que nos trouxe para uma tão grande salvação. É um privilégio, querido, você poder dizer que é filho de Deus. É um privilégio você ser liberto. É um privilégio você ser curado pelo poder do nome de Jesus. Então, o privilégio não é para todos. Porque a própria palavra diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, querido, privilégio o que é? É direito. É direito seu, né? É uma prerrogativa sua, é coisas que são válidas a um grupo em detrimento da maioria. Privilégio, vou falar mais no português bem claro, é uma regalia que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Os membros da família de Deus devem perceber que, juntamente com os propósitos, preste atenção nisso, querido. Os membros da família de Deus devem perceber que, juntamente com os propósitos para cumprir, também há privilégio para desfrutar. O que é que eu quero dizer isso, querido? Antes de entrar no texto que nós lemos. Nós temos obrigações, digam amém, querido. A palavra de Deus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É um dever seu, querido, se negar, se renunciar para seguir a Jesus. É obrigação sua você ser fiel ao Senhor. É obrigação sua você ser submisso às autoridades constituídas, não só secular, muito mais ainda às autoridades espirituais. É dever você dizimar, ofertar. É dever, é obrigação. É mandamento de Deus, mas você tem o privilégio de desfrutar de todos os benefícios do Senhor. Você tem o privilégio de orar e ser respondido pelo Pai. Porque Isaías 59 diz que os ouvidos deles estão atentos ao clamor que se faz neste lugar, lá no secreto do seu quarto, e as suas mãos estão estendidas para te abençoar, para te guardar, para te proteger. Então, em primeiro lugar, querido, a gente não pode dizer que nós só temos privilégio, só estaremos desfrutando das maravilhas de Deus. Nós também temos obrigações. Nós também temos que cumprir com os nossos papéis. Amém, querido? Como cristão, precisamos examinar esses privilégios e saber o que o Senhor quer que façamos com eles a cada dia da nossa vida. Quem tem talento aqui, diga glória a Deus. Isso é um privilégio. Quem tem dons espirituais aqui, diga aleluia. Isso é um privilégio. O que você vai fazer com o seu talento? 24 anos. Você acha que a obra já está completa? Falta muita coisa para fazer ainda. E eu não estou falando de obra civil.
Estou falando de obra ministerial, espiritual. Apesar que a obra civil também. Então, querido, é um privilégio que nós temos, querido, em fazer a obra de Deus, querido. Em fazer. Paulo falava isso constantemente. Sabe, o viver para mim é Cristo. E o morrer é ganho. Ele sabia desse privilégio. Que privilégios são esses, querido, que Deus nos dá? O primeiro privilégio que eu quero falar com cada um de vocês e comigo também, querido, porque eu sou também um interessado nesse privilégio, está no versículo 19, que nós lemos na introdução, que diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Vocês não são mais estranhos a Deus. Vocês não são mais os pecadores que andavam desgarrados. Vocês não estão mais perdidos. Vocês não estão mais no mundo. Vocês agora vivem no mundo, mas estão fora do mundo. Isso é paradoxo, querido. É algo que é interessantíssimo. Vocês estão no mundo, mas vocês são peregrinos. A tua terra é o céu. Você agora pertence a uma nova pátria. E Paulo diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Amados, preste bem atenção nisso, que privilégio. Você é chamado de santo. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Você é um santo, ou uma santa, né? De Deus, querido. Mas não é aquela estátua, não é aquela imagem, não, querido, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta, tem nariz e não tem olfato, tem mãos e não apalpa, tem pé e não anda. Não, você é um santo de Deus, porque Deus te santificou. Deus te santificou. Quando Deus te chamou, te purificou o seu coração, te fez santo, querido. Nós somos a Assembleia dos Santos, não é Assembleia de Deus, não. Assembleia dos Santos, como diz a palavra do Senhor. Então, querido, em primeiro lugar, nós temos o privilégio, né, de sermos santos e membros da família de Deus. Lá em João, capítulo 1, no verso 9, 10 e 11, coloca para mim, João, Evangelho, capítulo 1, na Nova Almeida Atualizada. João, capítulo 1, tem como botar? Então deixa. Vá comigo lá em João, rapidinho. Eu sei se deixo de cor, mas estou com medo de repente, falhar a memória. Versículo 8 diz assim, deixa eu ler do versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. Verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo não foi feito por meio dele, mas o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí vem o 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam. Preste atenção nisso, que coisa maravilhosa, que privilégio. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós agora somos chamados, querido, de filhos de Deus. Nós agora pertencemos à família de Deus. Seguir a Cristo, querido, servir a Cristo não é apenas uma questão de crer, mas também de se incluir, de pertencer. Quando Jesus ele se compara a uma videira, ele indo para já o seu martírio, ele passa, olha uma videira, e ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. E aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Então é necessário, querido, isso é um privilégio, você pertencer ao Senhor. Estávamos distantes, estávamos perdidos, estávamos como estrangeiros aqui na terra, estávamos completamente peregrinando por aqui, desconhecido, sem porto seguro, sem ter aonde, sabe, se chegar e se sentir certo, firme. Jesus veio e nos salvou. E agora nós somos filhos de Deus através dele. Somos agora filhos de uma nova nação. Temos agora uma nova família, família de Deus. Nossa pátria não é a terra, querido. Eu falo, às vezes, brincando lá para a igreja. Quantos ETs eu tenho aqui? Às vezes as pessoas não entendem isso. Eu vou perguntar aqui, quantos ETs eu tenho aqui? Ó, a maioria não entendeu. Nós somos extraterrestres, querido. Porque a nossa pátria, nós somos peregrinos aqui. Nós passamos aqui, querido, porque um dia nós encontraremos com o Filho e viveremos para todo sempre diante dele, louvando, glorificando e cantando naquele lindo coral.
Somos agora filhos de uma nação, temos uma nova família, família de Deus, querido. Apesar de eu ter uma família aqui na terra, que eu amo, quase que eu me atraso um pouco, porque parte da minha família esteve lá na minha casa, minha filha Érica, com meu genro Carlos Eduardo, mais 4 netos, né, chegaram lá por volta das 3h30, que comunhão gostosa, que coisa maravilhosa é termos uma família abençoada. Querido, quando eu olho para a minha família, preste bem atenção nisso, querido, quando eu olho para a minha família, eu falo assim, que família bonita Deus me deu. Imagine a família do céu. Eu que sou pecador, eu que sou carne, eu que sou errante, sou falível, Deus me abençoa tanto na terra, imagine no céu, querido. Nós somos concidadãos, querido. Aquele que em relação ao outro nasce ou vive no mesmo país, nós somos cidadãos do céu. Você pode dizer amém, querido? Por isso, querido, fomos feitos para viver em relacionamento uns com os outros. Deus nos deu a oportunidade de nascer de novo, diga glória a Deus, para que nos tornemos membros de sua família. Nicodemos não entendeu muito bem isso. Nós nascemos de novo. Jesus falou, Nicodemos, eu sei que eu sou mestre, eu sei que eu vim da parte do meu pai, eu sei quem eu sou, mas para você, Nicodemos, só basta uma coisa, nascer de novo. Aí ele diz para Jesus, como pode um homem velho como eu nascer de novo? Porventura terei que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Não, Nicodemos, não é nada disso, você não entendeu nada. Mesmo você sendo professor da sinagoga, mestre da sinagoga, você não entendeu. Necessário é nascer da água e do Espírito. Querido, nós nascemos da água e do Espírito. Nós fomos, querido, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Olha que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos agora filhos de Deus, querido. Agora nós somos, filho do Altíssimo. É tão interessante esse privilégio, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas oravam assim. Preste atenção, querido. Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus dos patriarcas, Deus dos antepassados, olha por nós, ouve a nossa oração. Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala assim, Pai nosso que estás no céu. Olha a intimidade criada aí, olha o paradigma sendo quebrado. Nós agora, querido, nós não achamos que Deus esteja tão distante. Ele é o nosso Pai. Ele está próximo de nós, ouvindo as nossas orações. Isso é um privilégio da igreja. Isso é um privilégio, querido, para você usufruir na sua maior necessidade, quando chegar a angústia, quando chegar aquele momento tão difícil na sua vida, seja de luto, seja da perda do emprego. Pai nosso, que estás no céu. Quando o Davi falou assim, o Senhor é meu pastor. Olha só que intimidade. Meu pastor. Então, quer dizer, Ele cuida de mim. Privilégio, querido. Deus nos deu a igreja como uma família espiritual para o nosso próprio benefício. Quando o Paulo diz assim, deixa eu voltar aqui rapidinho, versículo 19 ainda, e membros da família de Deus. Amado, isso é um privilégio que a gente, às vezes, não consegue dimensionar. O ser família de Deus, o pertencer a uma igreja, o pertencer ao corpo de Cristo, querido. Aqui você, querido, aqui, neste lugar você é amado. Aqui neste lugar você é abraçado. Aqui neste lugar você é cuidado. Aqui neste lugar, querido, você tem proteção. Aqui neste lugar você tem segurança, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aqui neste lugar você recebe as bênçãos de Deus. Aqui neste lugar você é curado. Aqui neste lugar você é libertado. Aqui neste lugar você é salvo, em nome de Jesus. Quantos entraram a primeira vez na igreja Nova Vida em Jardim Catarina, ouviram a palavra de Deus e receberam Jesus como seu Salvador, e Jesus entrou e fez uma transformação completa na sua vida. Privilégio. Agora você é família de Deus.
Segundo ponto, querido, segundo lugar, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso é muito importante, querido. E profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quero ler de novo esse versículo, para que você guarde bem na sua mente, no seu coração, para que você veja o que Paulo está nos ensinando. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Que coisa importante a gente aprender. Existe uma base que nos sustenta, querido. Existe uma base que faz com que nós fiquemos firmes. Essa base é sólida, essa base é forte. Esse fundamento de ensino, de prática, de experiência, vem dos apóstolos, vem dos ensinos dos apóstolos. Mas que ensinos são esses? Quando a palavra de Deus diz lá em Atos 2,42, na igreja primitiva, que estava crescendo, que 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador, de uma hora para outra, depois foi acrescentado para 5.000 almas, assim, num discurso bem breve do apóstolo Pedro. Aí Pedro escreve isso: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Existia comunhão, existia, unidade, mas acima de tudo, querido, eles eram ensinados na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é esta? Que ensino é este? Por que a igreja de Atos 2 e 3 crescia de uma forma estrondosa e maravilhosa? Que doutrina fundamentava a igreja de Atos 2 e 3? Vá comigo, querido, lá em Lucas, primeiro, capítulo 4, verso 32. Deixa eu abrir um parente aqui, porque Lucas, ele vem a existir pós morte e ressurreição de Jesus. Lucas não conheceu Jesus vivo. Lucas é um médico que acompanha Paulo e ele quer escrever algo a respeito de Jesus. Então, quando ele vai escrever o evangelho dele, que é o terceiro evangelho do Novo Testamento, Lucas ele vai pesquisar, ele vai investigar todos os acontecimentos que tiveram a respeito de Jesus. Ele vai para Jerusalém, ele vai para Galiléia, ele vai para a Palestina, ele vai para Judá, e vai para todos os lugares, consultando, investigando, para escrever o Evangelho. E ele registra essa passagem do Sermão do Monte, desta forma, Lucas 4,32, e maravilharam-se. Preste bem atenção. Quem se maravilhou? O povo. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, Lucas registra isso de uma forma sintética, de uma forma um pouco abreviada. Mas aquele que estava presente no Sermão do Monte, aquele que ouviu o Sermão do Monte, que foi um dos seus discípulos, que escreveu o primeiro evangelho, que é o discípulo chamado Mateus, que era cobrador de impostos, transformado por Jesus, se transformou na família de Deus. Ele escreve esse texto desta forma, querido. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Versículos 28 e 29 do capítulo 7. As multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, com o seu ensino, com a sua palavra, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como as escribas. O que Mateus está querendo dizer com isso, querido? Que além de Jesus estar ensinando com muita autoridade, com muito poder, palavra viva, palavra rema, os escribas que conheciam a mesma palavra não tinham a mesma autoridade. É essa doutrina que Jesus está ensinando os apóstolos. É esse ensino que Jesus está passando para os discípulos. Discípulos são alunos. E eles estão aprendendo a doutrina do Senhor Jesus. Eles estão aprendendo o que é fé. Eles estão aprendendo o que é confiança. Eles estão aprendendo o que é uma casa alicerçada sobre a rocha, que é aquele que ouve a palavra e as coloca em prática. Eles estão aprendendo essa doutrina, esse ensino. Então, quando a igreja é fundada, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, essa declaração que tu fizeste não foi homem ou carne que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as pedras do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso, querido? Que Jesus está falando? Tudo aquilo que eu vou ensinar para vocês
será aquilo que vai sustentar a igreja, além de eu ser a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. Nós, igreja do Senhor, querido, cada um de vocês faz parte da igreja. Você é um corpo vivo da igreja. Vocês têm que conhecer sempre a doutrina do Senhor. Está baseado na doutrina do Senhor. Jesus é a base de tudo que se refere à igreja. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada e não pode fazer nada. Jesus é a base de tudo. Ele é a pedra angular da igreja. Eu gosto muito do Salmo 118, não só pelo título, mas por todo o seu conteúdo. O Salmo 118 tem um título assim, A Alegria do Justo pela Salvação. Lá no versículo, o Salmo 118, verso 22, há uma palavra profética. Há uma profecia a respeito do Messias. Há uma profecia a respeito de Jesus. E o salmista profetiza desta forma: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. De repente vocês conhecem essa passagem bíblica pronunciada pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta. Mas essa palavra já era uma palavra profética lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Aí vem um profeta Zacarias que diz assim: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda. Quem já acampou aqui? Tem alguém que já acampou? Ih, pastor Jorge, casal aqui. Mais alguém acampou? Uma das coisas fundamentais para que a sua barraca fique segura, sua tenda fique segura, são as estacas. Amém ou não amém? Eu nunca acampei não, tá? Nunca tive essa alegria de acampar. Até porque Fatinha, que deve estar nos assistindo, ela jamais acamparia. Mas eu já vi muitos clubes de camping. Uma das coisas primordiais para que a barraca fique sustentada são as estacas. São as colunas, ou de madeira, ou de ferro, né, que você vem lá com a marretinha, bate, e ali você amarra a tenda. Sopra o vento, se ela estiver bem amarrada na estaca, se a estaca estiver bem profunda, a sua tenda não voa, não se desloca. E, querido, Jesus é a nossa estaca espiritual. Diga amém por isso, querido. Ele é a nossa pedra angular. É Ele que nos firma em seu caminho, querido. O apóstolo Pedro enfatiza essa passagem lá em 1 Pedro 2,6, quando diz: pois isto está na Escritura. Aí ele se refere ao Salmo 118, ele se refere a Zacarias, o profeta Zacarias diz assim: pois isso está na Escritura, este põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, jamais será constrangido, envergonhado. Quem crê em Jesus Cristo, quem se torna filho de Deus, jamais será constrangido. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, querido. Você não passará por vexame, você não passará por vergonha, porque aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. É um privilégio sermos igreja e saber que tudo que fazemos tem um fim. O que é isso? Uma finalidade. Tudo que fazemos tem um destino, querido. Tudo que fazemos é por uma missão, por um propósito. Você está aqui não é à toa, é um privilégio. Mas Deus tem um fim para você. Não é um fim de morte, não. Um fim que eu falo de finalidade, de missão, de propósito. Deus tem, querido, um destino para você. Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida tremendo. Você é instrumento de Deus, você é testemunha do Senhor. Eu gosto de frisar muito isso para a igreja, principalmente quando uma igreja faz 24 anos, né, de aniversário, 24 anos de existência. Querido, nós somos testemunhas do Senhor. Jesus, antes de ser assunto no céu, olhou para os seus discípulos, olhou bem nos olhos dele e falou assim: ó, vá e faça discípulos. Então, quer dizer, multiplique-se. Quando Jesus está sendo assunto no céu, antes de ele ser assunto no céu, Atos 1:8, ele diz assim, ó, ser revista de poder, ser revista de autoridade do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. É um privilégio para você, querido. É um privilégio para você, queridona, manifestar a glória de Deus através dos seus lábios. Manifestar a glória de Deus através das suas atitudes, através das suas ações. Isso é privilégio, querido. Você foi chamado para cumprir uma missão. Você foi chamado porque Deus tem um destino. Deus tem um propósito na sua vida. Quem crê nisso, diga amém, amado.
eu fico assim, às vezes, deixa eu ver um adjetivo para eu não chocar vocês. Não é irado, não, mas eu fico chateado quando conclamo a igreja para fazer um evangelismo. Dizem que evangelismo é para o século XX. Que nada, querido. Jesus nos manda ainda hoje evangelizar a todos, né, que nós conhecemos. Aí eu conclamo a igreja, vamos evangelizar, sábado, 9 horas aqui, ministério de louvor, ministério de dança, tal, vamos abrir a igreja, vamos botar faixa aqui, faixa ali, vamos sair em volta da igreja, tal. A igreja tem em torno de 280 membros. Aí me chega 20 pessoas. Não entenderam o propósito, não entenderam o chamado. Sou igreja. De graça recebeste, de graça dai. Salvação individual, mas a salvação você recebeu para que você possa abençoar outras vidas. Deus te colocou no bom emprego, não foi só simplesmente para você desfrutar do dinheiro, gastar a moda boi e deixar a casa do Senhor de lado. Não, querido, tudo tem um propósito de Deus, querido. Eu aprendi isso desde a minha adolescência. Deus tem um propósito, Deus tem um fim na nossa vida. Nós fomos chamados para um determinado fim e nós temos que obedecer esse chamado. Você pode dizer amém por isso, querido? Porque é um privilégio, querido, é um privilégio pregar a palavra de Deus, não só com microfone. Isso, hoje, para mim, é prático. Antigamente, eu tremia que nem vara verde. Preste bem atenção, querido. É um privilégio você chegar na empresa que você trabalha e as pessoas dizerem assim, o Antônio é crente em Cristo Jesus. A Maria é crente em Cristo Jesus. As pessoas saberem que você é crente. As pessoas saberem que você faz o ambiente ser transformado. Quando você chega na empresa, ninguém xinga. Quando você chega no seu setor de trabalho, ninguém fala coisas que não deve. Por quê? Porque sabe que você é luz. E aonde a luz chega, querido, a treva é dissipada. Vocês sabem que treva é ausência de luz. Amém ou não amém? Treva, se vocês apagarem as luzes aqui, vai ficar tudo escuro. Amém? Aí o obreiro vai lá, acende a luz. Cadê as trevas? Foi embora. Por quê? Porque treva é ausência de luz. Você é luz. Que privilégio, querido. Aonde quer que você esteja. Seja na sua casa, no meio da sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na rua, no ônibus, na UPA, em qualquer lugar, querido. É um privilégio você ter uma missão de transpirar a glória de Deus para outras pessoas. Eu gostaria de ouvir o amém. O privilégio de sermos igreja, sabemos que tudo que fazemos tem um fim, querido. Foi Ele que nos reconciliou com a nossa primeira pátria. O que é isso, pastor? Eu nasci no Brasil, sou brasileiro. É a minha pátria. Eu sei que o Brasil é a sua pátria terrena, querido. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele. Deus criou o homem e a mulher, querido, para ser, sabe, assim, o louvor da sua criação. Aí nós fomos expulsos da pátria, expulsos do reino dos céus. O jardim do Éden, espiritualmente, representa os céus. Fomos expulsos. E Jesus Cristo, com a sua morte, ressurreição, Ele nos repatriou para o céu. Ele nos repatriou para os céus. Foi Ele que nos reconciliou. Esse texto é interessante. O pastor Guilherme já pregou sobre esse texto. O pastor Guilherme vai estar aqui. Posso anunciar? De novo? O pastor Guilherme vai estar aqui na próxima quarta-feira. Bênção de Deus. Né? Não, vamos dizer assim, eu não prego igual a ele. Ele tem uma estratégia de pregar muito bem, muito jovem para pregar, apesar de já estar com 40 anos. Aí ele usa esse texto assim, ó. Porque por Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Vou repetir isso. Porque por Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 21. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. E tudo é para Ele, querido. Não tem como fugir disso, querido. Temos o privilégio, querido,
de trabalhar para Ele. Foi Ele que nos reconciliou com a nossa primeira pátria. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O véu se rasgou. Isso é tremendo, isso é um privilégio tremendo. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Estávamos sem ter comunhão com o Pai. Precisávamos de um sumo sacerdote, de sacerdotes. Agora o véu se rasgou. Você tem comunhão direta com o Pai agora. Isso é privilégio, querido. Terceiro ponto. Quero encerrar no horário. Se não puder entrar no quarto ponto, eu volto aqui outra vez, tá bom? Mas, terceiro ponto, temos o privilégio. Repita isso comigo, toda a igreja. Temos o privilégio de crescer e ser santuário. Deixa eu achar o meu lenço aqui. Eu trouxe lenço. Vamos repetir de novo para a gente voltar? Temos o privilégio de crescer e de ser santuário. Versículo 21 de Efésios 2 diz: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Amado, nós precisamos estar bem ajustado. Todo edifício que a coluna esteja fora do prumo, o fundamento não é bem feito, as paredes estão fora do nível, fora do prumo, querido, tende a cair. Precisamos estar bem ajustado, conhecedor dos nossos deveres e direitos para poder crescer, querido. Ninguém pode crescer de qualquer jeito. Todos nós devemos crescer com uma estatura, com uma saúde espiritual, para que nós sejamos instrumento do Senhor. Você pode dizer amém por isso, querido? Precisamos crescer sempre. 24 anos. Eu imagino quando o pastor Haroldo fundou a igreja de Jardim Catarina, lá na entrada do bairro. Eu imagino que a igreja não tinha 100 membros. A igreja foi crescendo paulatinamente. Esse adjetivo meu pai usava muito. Paulatinamente. Com o tempo a igreja foi crescendo. Com o tempo a igreja foi amadurecendo. Com a igreja chegou a uma certa estatura. Parou de crescer? Tem que parar de crescer? Não, querido. A igreja tem que continuar crescendo. A igreja tem que continuar avançando. Nós temos uma meta. Nós temos um foco. Assim como Paulo falou assim, eu corro esmurrando meu corpo porque eu tenho uma meta para atingir. Nós precisamos crescer sempre, querido. Nós precisamos saber que quem é do Senhor tem que crescer cada dia mais. Salomão, ele diz o seguinte, na realidade, o capítulo 4 de Provérbios é o pai dizendo para o seu filho, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Quem acorda às 6 horas da manhã aqui? Hoje não deu muito bem, mas há 2 dias atrás o sol estava tinindo. Você acorda às 6 horas, o sol está lá nascendo. Aí, em Provérbios está escrito isso, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos o privilégio, querido, de termos a palavra do Senhor. É o pão vivo que nos alimenta e nos faz crescer, querido. Precisamos crescer cada dia mais, querido. Nós não podemos ficar... Eu já fiz isso. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, vou fazer 64 anos. No último dia 31 de janeiro, eu completei 64 anos. Vou fazer 64 anos. Quando fizer 65, vou chutar a bola assim para Guilherme e vou só descansar. Aí ela falou assim para mim, bobinho, eu te conheço. E a palavra de Deus diz que o vosso descanso não é aqui. O vosso descanso é na nossa pátria. Você tem que continuar fazendo a obra de Deus, querido. Eu sei que você não vai conseguir parar. Eu sei que você não vai conseguir descansar. E é pura realidade, querido. Nós precisamos crescer cada dia mais. Precisamos fazer a obra de Deus cada dia mais. E tem gente que está olhando o passado. Eu já fiz isso.
eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. Eu sei que a hora está apertada, querido, mas deixa eu contar um testemunho bem rápido. Eu, quando me apresentei à Igreja Nova Vida, em Santa Catarina, e eu passei por um deserto quase 1 ano e meio, que eu não me adaptei de imediato na Igreja Nova Vida, eu já era assembleano, roxo, e meus filhos se apaixonaram pela Nova Vida, minha esposa depois se apaixonou pela Nova Vida. Aí eu fui fazer uma entrevista com o pastor Carlos, após o culto. Ele falou, tudo bem, meu irmão, você está membro, preenche a ficha, tal, já te conheço um pouquinho de vista, faz a ficha aí e tal. Eu achei que aquilo ficou muito vazio, muito raso. Aí eu fui escrever uma carta para a igreja. Prezado pastor Carlos Alberto Soares, sou Érico Dalier, esposo de Fátima de Oliveira Dalier, fui membro da Igreja Assembleia de Deus do Camarão durante tanto tempo, tal, fui tesoureiro, fui líder de juventude, fui líder de consagração, fui responsável por um tempo por evangelismo, tal, eis. Passado um determinado tempo, já tinha esquecido da carta, estava eu, assim, numa comunhão de família, o pastor Carlos Alberto chegou e falou assim, tem pessoas na igreja que é ex-tesoureiro, assim mesmo, que é ex-líder de jovem, que é ex-isso, ex-aquilo outro. E aí ele terminou assim, com toda alegria, com muita simplicidade, e ex não é nada. Ex não é nada. A ficha caiu, querido. Precisamos crescer cada vez mais. Precisamos avançar. Tem muita gente morrendo sem salvação. Tem muita gente, querido, indo para o inferno. E você, querido, é uma testemunha viva do Senhor. Você precisa crescer e falar que Deus os ama poderosamente. Paulo, numa grande carta que eu uso muito para casamento, ele se refere quase no final, dizendo assim, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que eu aprendo com esse texto também para a minha vida espiritual, querido? Eu não sou mais menino na fé. Eu não preciso mais comer mingauzinho. Eu não preciso mais, sabe, ficar esperando que o pastor Renê, que os pastores auxiliares, que os diáconos me abraçem e falem assim, coitadinho dele, deixa... Você já cresceu. Está na hora de você produzir frutos. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite, querido? Vou chegar num ponto bom, tá? Ponto 4. Mais 5 minutos. Ponto 4. Repita comigo. Temos o privilégio de sermos corpo de Cristo. E a gente acha que muitas das vezes, por a gente ter uma certa distinção no corpo de Cristo, nós somos diferentes dos outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidamente, querido. Quem tem carro aqui? Tem uma peça lá que se chama cano de descarga. Certo? Quem já viu o filme Um Tiro da Pesada? Quem já viu o filme Um Tiro da Pesada? O carro tá dos policiais, o Ed Murphy também é policial, mas está numa outra cidade, né? Aí o Ed Murphy vai lá, traiçoeiramente coloca 2 bananas no cano de descarga dos policiais que estão vigiando ele. O carro, quando é ligado, ele consegue sair do lugar? Hã? Não. Agora, qual é a peça mais importante do carro? O motor ou o cano de descarga? Repita comigo, ambas são importantes. Por isso que compõem o carro. Sem motor e sem gasolina, o carro não anda. Mas sem cano de descarga, pode até andar, mas vai atrapalhar. E se o cano de descarga estiver entupido, já era. Então, o que eu quero dizer com isso, querido? Por mais simples que seja o seu talento, você estando no corpo, você tem um papel a cumprir. Quem entende isso? Amém, amado? Diz a palavra de Deus, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus do Espírito. Todos nós estamos sendo edificados juntos, unidos. Ó, quão bom e quão suave é que a igreja esteja em
união. Todos nós estamos sendo edificados juntos. Nele, Jesus, estamos sendo construídos como corpo em unidade, junto com os outros. Não há individualidade. Mesmo sendo um indivíduo, não há ninguém mais forte que o outro, ou mesmo sendo diferente um do outro. Essa minha mão esquerda, ela tem menos talento do que a minha mão direita. Vocês perceberam que eu estou pregando quase o tempo todo segurando o microfone com a mão direita, porque eu sou destro. Mas, se eu não tiver a mão esquerda, o corpo vai sentir falta dela. Eu posso me adaptar à situação sem a mão esquerda, mas eu preciso da mão esquerda. Aí olha só o que Paulo nos ensina, escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Diga amém por isso, querido. Ora, vocês são o corpo de Cristo, diga um aleluia. E individualmente, membro desse corpo. Imagine se na igreja só tivesse pregadores. Quem estaria transmitindo o culto agora? Imagine se na igreja só tivesse diácono. Quem estaria, de repente, pregando agora? Pode ser até o próprio diácono. Mas, querido, nós somos individualmente um. Mas no corpo de Cristo, um dependendo do outro. Somos todos membros, querido, regidos por um ser maior que rege e governa tudo. Cristo, o Senhor. Ele é o cabeça. Ele é o seu cabeça, 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 ele é o seu cabeça. O que eu aprendo com isso, querido? Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Querido, ele governa. Ele é Senhor. Ele reina. E nada pode acontecer sem a aprovação dele. Porque ele é o cabeça da igreja. É ele que rege a igreja. É ele que faz com que cada um de nós tenhamos talentos, dons. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Querido, eu preciso viver continuamente dependente da graça do Filho de Deus sobre a minha vida. Sem Ele, eu não tenho destino. É Ele que vai me conduzir ao céu. Fica de pé comigo, por favor. Nós somos uma família privilegiada, querido. O inferno nos inveja, sabia disso? Vou repetir isso. O inferno nos inveja. O inferno, tudo é dividido, querido. O inferno é cheio de contenda. E quando eu falo inferno, eu falo nas pessoas que servem ao diabo. Raramente você vê quem serve a demônios vivendo uma vida de paz, de alegria. Estão sempre em confusões, atritos. Nós somos uma família. E essa família é privilegiada, porque nós temos um Senhor que fez todas as coisas. Nós temos um Deus que nos abraça, que nos acolhe, que faz com que a nossa vida seja abundante. Quando Jesus ele diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele diz, cara, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É privilégio, é bênção, querido, porque ele sabe que no mundo, o mundo já é maligno, mas ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para te dar a paz que excede todo entendimento. Ele veio para, satisfazer o íntimo do seu interior, fazendo com que você seja uma pessoa alegre. Somos família de Deus. O privilégio de ter uma base sólida. O privilégio de crescer e sermos santuário de Deus. O privilégio de sermos regidos e governados pelo Senhor Jesus. Temos o privilégio de estar aqui neste lugar e saber que Ele está aqui conosco.
saber que Ele está cuidando de cada um de nós. Somos uma família, família de Deus. 24 anos de existência, 24 anos da nova vida de Catarina. E vocês acham que Deus não tem muito mais para acrescentar a este lugar? Com certeza não tem. Vocês acham que Deus não está com as suas mãos estendidas sobre este lugar para ainda acrescentar muito mais do que Ele já fez? Com certeza. A palavra de Deus me diz, eu quero declarar isso para cada um de vocês e para o meu amigo pastor René. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus tem projetado para este lugar. Deus tem muitas coisas para realizar em você e através de você. Você é um instrumento de Deus. É um privilégio, querido, porque o seu coração pertence ao Senhor. Ele é o seu cabeça, Ele é o seu governante, mas Ele te dá todas as diretrizes. E pode ter a certeza que assim como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu gostaria de cantar uma canção. Pastor René, vamos cantar uma canção de comunhão. Nós somos o corpo de Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração Transformado, coração que é inspirado por Jesus.